Bem-vindos a todos e bem-vindas a todas. É com muito gosto que hoje temos connosco, e já não é a primeira vez que nos visita também, o Dr. Pablo Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ele está connosco a fazer um programa de pós-doutoramento e é nesse contexto que vem hoje falar-nos sobre intercâmbios ultramarinos, conceito e destaques da coleção de livros raros do Instituto Flávia Aboubakir, séculos XVI-XIX. Dr. Pablo, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso desafio para fazer a conferência. E porque já começamos com alguns minutos de atraso, também não me alongo mais e passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado, Cristiana. Boa tarde a todos e todas. A professora Natália aqui presente também. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Cristiana, a professora Natália aqui presente, a todos que estão assistindo online. Primeiramente, também agradecer à Universidade Aberta de Portugal pela oportunidade de dar comunicação, ao Dr. José Eduardo Franco, meu supervisor no pós-doutoramento aqui. Agradeço também a Angela Ferreira, diretora do Instituto Aboubakir. Vou falar um pouco só, rapidamente, brevemente, sobre o Instituto, que já foi colocado aqui. Ele foi criado pelo casal Flávia Barreto de Araújo Lagoeiro, Aboubakir, Frank Gaia Aboubakir, em 2021. Ele contempla projetos sociais, educativos, culturais, apoia escolas, centros de saúde comunitários, eventos culturais, festivais de cinema, entre outros. Bom, eu sou um dos consultores do Instituto e ele tem um acervo histórico e artístico que é fenomenal. Eu não vou entrar tanto na questão da coleção de arte, inclusive porque já tem um livro que foi recém-publicado no final do ano passado, do Iconografia Baiana, que, de certa forma, inventaria uma grande parte do acervo de artístico, as pinturas a óleo, a cartografia. Então, minha fala se concentra muito mais nos impressos, tipográficos e estilográficos. O acervo busca preservar, reunir, preservar e catalogar, digitalizar uma vasta coleção de mapas, iconografia, manuscritos, obras de arte, né, os livros raros, objetos com especial ênfase na história da Bahia e nas suas conexões ultramarinas. Bom, o acervo hoje gravita em torno de 50 mil itens, mas eu acho que esse número já está, inclusive, defasado, por conta das aquisições feitas nos últimos anos, e eu acompanho essas aquisições de muito perto, né. Justamente minha função como consultor do Instituto é olhar, examinar e compreender o que, às vezes, é oferecido por farrapistas, por especialistas em livros, não só de Portugal, mas também de outros países aqui da Europa, que têm colocado à disposição o seu acervo e nos ajudado muito no desenvolvimento da coleção. Esse acervo, né, o núcleo as chamadas conexões ultramarinas, nasce em 2022. Ele nasce por diligência do próprio Frank Aboubakir, que, ele falou do interesse em expandir a coleção. Aí minha sugestão foi justamente, então, que olhássemos numa perspectiva global, uma coleção que contemplasse as partes ultramarinas de Portugal. Na verdade, essa é uma ideia que já tinha tido há muitos anos, já tem uns 20 anos, né, pelo menos, e timidamente comecei uma coleção de pequenos impressos das ilhas, de Macau, de Angola, Moçambique, mas, obviamente, com o apoio do Instituto, essa coleção cresceu de maneira impressionante. Frank já é um colecionador experiente, né? Inclusive, ele já tinha aprendido a arte da coleção com o avô, Paulo Gaia, o Dr. Paulo Gaia, que já era um grande colecionador de livros também no Rio de Janeiro, e deixou toda a sua coleção para o Museu Imperial. Então, o Frank começou praticamente a coleção do zero, e nisso, como colecionador experiente, que aprende rápido também, começamos a conversar, e Frank, com a visão estratégica, percebe, então, que esse projeto de criar um núcleo ultramarino, ele contempla notadamente os países que estão se desenhando como países emergentes também no século XXI. China, Índia, países africanos e o próprio Brasil. Mas, quando a gente pensou a coleção, a primeira
Primeira questão a ser rompida são as brasilianas. Essa é uma coleção, quando eu falo que é o projeto bibliográfico mais ambicioso do planeta ultimamente, nos últimos anos, é porque a gente rompe com o conceito de brasiliana. Olha, colecionar livros no Brasil é algo que remonta ao século XIX. Os primeiros grandes colecionadores, eles tinham uma preocupação com a formação do Estado brasileiro. Então, retornamos para o século XIX, vamos ter José Carlos Rodrigues, Francisco Ramos Paz, ambos no Rio de Janeiro. O José Carlos Rodrigues fez o primeiro catálogo de uma biblioteca privada no Brasil. Catálogo monumental, mas que só contempla livros impressos no Brasil, no máximo ali nos países americanos. O Francisco Ramos Paz, idem. Depois temos a Dita do José Mindlin, que tem uma coleção impressionante, de 40 mil volumes de livros raros, mas também o objeto central é a brasiliana. Essas brasilianas, o próprio Paulo Gaia, que era avô do Frank, também colecionava brasilianas. Né? E o Rubens Borba de Moraes, né, que é um mestre dos livros. Mas a brasiliana, ela vem responder uma demanda do século XIX para o século XX. O que é o Brasil? O que é essa nação que se desenha no século XIX e se consolida no século XX? Então, pensar o Brasil através de coleções de livros sobre o Brasil, inclusive as próprias bibliotecas nacionais têm muito essa função. A Biblioteca Nacional Brasileira, Brasil no Rio de Janeiro, ela tem livros de outros lugares, de outras partes do ultramar português, mas, no geral, quase toda a sua coleção é voltada para o livro sobre o Brasil, de autores do Brasil, nascidos no Brasil, no período colonial, enfim. Então, romper com essa brasiliana foi o primeiro desafio. E isso é interessante notar o seguinte: quando se criam essas coleções nacionais, se dá as costas para toda uma história de trânsito, de interação entre pessoas, objetos, livros, informação, que existe entre o século XVI e o XVIII, XIX, até o processo de independência. É como se no processo de independência, quando se busca criar uma história nacional, especialmente pelo Instituto Histórico ali, o Varnagen talvez seja o maior representante disso, tudo se volta para entender o Brasil em si, como se o Brasil fosse algo desconectado do planeta. E não é. O Brasil era uma parte importante do ultramar português, e essa importância cresce no século XVIII, mas é algo que já está integrado ao Império desde o século XVI. Seja lá como vocês quiserem entender o que é o Império Português, normalmente eu uso o conceito de Charles Boxer, que, aliás, foi uma grande inspiração para esse tipo de pesquisa. O próprio Boxer era um historiador erudito e colecionava livros sobre o Império Ultramarino. Na coleção, inclusive, tem alguns livros que foram propriedade do Boxer. De certa forma, ele inspira a coleção. Né? Então, uma história de vida extraordinária, inclusive, já viveu muitos anos, praticamente morreu com quase 90 anos, algo assim. Então, é um sujeito formidável, com uma trajetória formidável e que nos dá, eu diria que, uma métrica para essa coleção. Então, romper com essa brasiliana foi um ponto importante, né? E nos colocava numa situação muito complicada, no sentido de que não tem estudos sistemáticos sobre... Porque uma coisa é a brasiliana, ela está catalogada. E as coleções de Macau, de Angola, de Moçambique, de Goa, se imprimiu muito no século XIX. Aí se coloca um desafio muito maior. A gente não tem tantos estudos, apesar que você tem catálogos interessantíssimos, estudos de bibliógrafos do século XIX, como Inocêncio, né, fez 23 volumes de um catálogo bibliográfico que nos ajuda a compreender a bibliografia portuguesa. O próprio Barbosa Machado, que era um bibliógrafo do século XVIII, e outros tantos, mas não responde boa parte das questões que se colocou para a gente na hora de organizar essa coleção, esse núcleo. Basicamente, toda a peça que nós encontramos não tinha quase nada sobre ela, e não raro é necessário recorrer ao arquivo para compreender o que é que nós temos em mão. E, às vezes, há itens que nos surpreendem imensamente. Tá? Itens que, volto a dizer, não existem em nenhuma coleção, mesmo aqui na Europa. Eu vou passando aqui. Então, essa coleção ela serve a vários propósitos. Tá?
Porque uma coleção. Fazer uma coleção não é só a questão de romper com a ideia de uma história nacional ou uma coleção de livros para além do nacional, não. É porque você tem uma dinâmica que durante 400 anos consegue ser vista com o olhar de Portugal. Portugal consegue entender que essas redes e conexões asiáticas, do Pacífico, do Índico e do Atlântico, mas no Brasil a gente perdeu um pouco essa visão. A historiografia do século XIX cortou isso. Uma história do Brasil isolada, fechada em si. Então, recuperar isso é interessante. E aí você tem episódios que eu tenho encontrado que são muito, muito curiosos. A primeira imprensa tipográfica da China, em Macau, ela é feita por um baiano. Ela é feita por um cara que nasceu em Salvador no século XVIII. Isso era impensável. Então, esse fluxo de pessoas, de informação, é algo que a gente perdeu de vista. Então, a coleção hoje, eu digo que ela auxilia o pesquisador em três categorias distintas. Primeiro, a circulação, conexões e redes, que contempla o tema português como um sistema dinâmico de fluxos de pessoas, navegadores, missionários, comerciantes, soldados escravizados, de mercadorias, especiarias, metais, têxteis, produtos tropicais, de tecnologias, de práticas religiosas e de saberes. Enfatiza as rotas que articulavam o Atlântico, o Índico e o Pacífico, a mediação cultural entre diferentes povos e redes, formais e informais, que sustentavam a presença portuguesa no mundo. Entender essas redes, a coleção tem ajudado de uma maneira muito interessante. Há cartas de missionários manuscritas, coleções pessoais de governadores da Índia ou de Moçambique. Eu vou chegar na parte de manuscritos também, mas mais para frente. Um segundo elemento que a coleção ajuda aos pesquisadores é em relação à governança, poder e instituições. Compreender os mecanismos de poder que estruturaram o domínio português, a administração régia, as câmaras locais, ordens religiosas, companhias comerciais, mecanismos de justiça, práticas militares, e diplomáticas. Analisa como o Estado português tentou governar espaços diversos e distantes, as tensões entre centro e periferias, negociações com elites locais, as experiências de autonomia e rebeldia, diferentes modelos de governo aplicados às colônias da América, África e Ásia. Inclui também formas de legitimação de poder, religião, ciência, cartografia e discursos civilizatórios. O outro elemento são as sociedades coloniais, diria que serve também para mais um fim, que são a questão da sociedade, as resistências e identidades, que enfatiza a vida social nas partes ultramarinas, observando as interações entre populações indígenas, africanas, europeias e asiáticas. Ora, volto a dizer, nós não temos, a não ser a Biblioteca Nacional de Portugal, que obviamente é a principal biblioteca, o principal acervo de documentos ultramarinos, no geral, fora o arquivo ultramarino, que são os documentos originais da administração do ultramar desde o século XVI, especialmente do século XVII em diante, mas é difícil uma coleção dessa natureza. Eu acho que o que chega mais próximo, em termos de projeto, de um núcleo, de um acervo privado, é a coleção do Cartebral. Esperamos para a América, no século XIX. John Cartebral, pai de John Cartebral, filho, fazem uma coleção americana e eles angariam livros impressos da Argentina ao Canadá. É um núcleo de interesse deles no século XIX. Mas havia eu posso usar até a palavra descaso em relação a essa tipografia portuguesa ultramarina, que foi produzido no ultramar português. Mas não é um descaso também sem motivo, é porque esses itens são excepcionalmente raros. Uma coisa é você comprar livros impressos na Europa, onde o clima ajudou a preservar, onde as instituições já são seculares. Outra coisa é você encontrar livros impressos no ultramar, produzidos em tipografias rústicas, que não eram normalmente comercializados, mas de uma circulação interna. E isso implica, então, que esses livros, muitas vezes, sequer saíram
por vias comerciais para outras partes, ou para livrarias. Eles circulavam em pequenos, ou entre conjunto de pessoas muito restritos. Tá? Eventualmente, não saía por conta de um professor, um curioso. Das tipografias ultramarinas portuguesas, as únicas que mantiveram redes de comércio ostensivas e que contemplava também o reino, a impressão régia do Rio de Janeiro, no século XIX, e a tipografia de Silva Serra na Bahia, que de fato vendiam seus livros para aqui em Portugal. Mas todas as outras eram parques tipográficos que respondiam a necessidades locais, a demandas locais. E isso tornou o livro ultramarino excepcionalmente raro. Muito mais raro do que, por exemplo, exemplares da Bíblia de Gutenberg, que é o primeiro livro impresso na história, no século XV. E a gente vai ter uma dimensão da raridade desses impressos quando for apresentar alguns dos itens do núcleo ultramarino. Nós dividimos a coleção em 3 fases. A primeira vai de 1516 a 1807. São os primeiros livros ultramarinos até a migração da família real para o Brasil. Por que essa data tão precisa? Inicialmente, quando eu e o Frank, a gente tinha conversado sobre a coleção, a data inicial era 1556, porque é o primeiro livro impresso na Índia. Nós não temos na coleção. Mas a gente tem noção, então, que você tem um parque tipográfico português que foi estabelecido em Goa, e que vai publicar livros a partir dessa data. Então, nós estamos atentos a algo dessa natureza. A questão é que, à medida que nós foram aparecendo itens, no ano passado, por exemplo, chegou um livro impresso em Fez, no Marrocos, cujo autor era um rabino medieval, mas que aprendeu as práticas, o editor, o Samuel Nevgot, aprendeu as práticas de impressão em Lisboa. E, por conta de questões religiosas, migrou para Fez, no Marrocos. Então, nós recuamos 50 anos, meio século, e voltamos praticamente para os incunábulos, os primeiros livros impressos, 1516. Tá? E a saída da família real para o Rio de Janeiro muda todo o jogo editorial, porque cria uma impressão régia, ou seja, uma imprensa oficial, no Rio de Janeiro, na América Portuguesa. Isso muda tudo. Tá? Nós temos ali notícias de uma tipografia clandestina no Rio de Janeiro em 1748, 47, 48, a tipografia de Isidoro da Fonseca, mas era algo clandestino, não tinha licença. Tá? Então, nós temos essas datas como a primeira fase da coleção. Seguido, nós temos de 1808 a 1835, é uma fase, como eu falei, de instalação da impressão régia, mas também da expansão dos parques tipográficos liberais. À medida que nós temos o processo de revolução liberal e constitucional, bem como os processos de independência, no caso do Brasil, houve uma expansão dos parques tipográficos liberais nas ilhas atlânticas, Ilha da Madeira, Funchal. Então, nós temos isso é um outro elemento, que são livros difíceis de encontrar. São os primeiros impressos da Madeira, de Angra do Heroísmo. Tá? Então, encontrar esses livrinhos, folhetos, que normalmente eram feitos em imprensas clandestinas, feitas no calor das guerras liberais. Né? Então, é um período curto, mas muito dinâmico. E, em seguida, nós temos aí, desde a criação da lei de 1836, que obriga a ter imprensa oficial nos territórios ultramarinos, esse é um processo que vai até a década de 40, mas é uma lei que estabelece que todo o território ultramarino vai ter ali seu parque tipográfico para publicação de um boletim oficial, e nós levamos isso até, então, a 1926. Então, eu não botei o século XX aqui, porque não daria tempo, seria muita coisa. Fazer uma seleção de livros, estava falando isso até com a colega aqui, fazer uma seleção das highlights ou dos destaques da coleção foi um grande desafio. Eu precisaria de 2 meses e 300 páginas, porque o volume e a importância do acervo é especial, merece todo como é que eu vou dizer, todo olhar, né? E, de certa forma, o olhar dos estudiosos. Mas a gente não tem esse tempo, então eu tive que fazer uma seleção mais breve para dar uma dimensão do que nós estamos falando. Então, isso é do ponto de vista
cronológico, né? As fases da coleção estão postas aí nesses 3 momentos. E, de certa forma, eu pulei, mas hoje nós contamos 47 locais onde houve tipografia portuguesa. Né? São 47 ou 48. Há alguns burburinhos de lugares que nós não encontramos ainda documentos que asseverem, que comprovem a existência ali ou não de um parque tipográfico, fica apenas no ruído ou no boato, então a gente tem um cuidado com isso, mas hoje, seguramente, 47 pontos onde foram estabelecidos parques tipográficos portugueses. Tá? Tipográficos ou estilográficos. E aí, alguns destaques da coleção. Eu vou começar logo por esses 2 aqui. Esse é o livro de 1516. Tá? Esse livro foi impresso no Marrocos. Né? Não é um território português, mas o seu impressor aprendeu a técnica de impressão em Portugal. Chama-se Tur-Yoré Da, ex-Abar-Turim, ou seja, ele mudou o nome. Ele é feito por Jacob Ben Acha, um rabino do século XIV, perdão, né? E que hoje só são conhecidos 2 exemplares dele, e mais esse que apareceu em 2013. O primeiro exemplar está na Universidade de Alberta, no Canadá, incompleto. O segundo exemplar está em Jerusalém. E esse terceiro exemplar que apareceu em um livro em Nova York, em 2013, e foi depois passado para a coleção do Instituto. É o livro mais antigo que nós temos na coleção. E ele é feito pelo... Bom, é possível que nós estejamos a falar do primeiro livro impresso na África, em todo o continente africano. Até então, não havia, até 1516, não havia artes tipográficos fora da Europa. O mais distante que nós tínhamos era em Constantinopla, em 1493, na Ásia Menor. Mas Constantinopla ainda era entendida ainda como uma extensão do território europeu, mas no Marrocos, então nós temos aí uma das primeiras tipografias do mundo, ou a segunda fora da Europa. Então, é um livro da maior importância, documental. O que é esse livro? Esse livro, impressos em caracteres judaicos, na verdade, é uma compilação da Halakha, a lei judaica, que tinha sido escrito por volta de 1300. Foi produzido nos períodos de Samuel Nedvod, na verdade isso é pai e filho, Samuel Isaac Nedvod, que havia aprendido a arte da impressão com Eliezer Toledano, em Lisboa. Eles imprimiram cerca de 12 de títulos entre 1516 e 1524. Esse, então, é o mais antigo que nós temos na coleção. Bom, retornando aqui, o outro é uma xilogravura dos jesuítas portugueses na China. A Vitória da Inocência. Ele é feito em 1669. Né? Vou falar um pouco mais sobre esses. Para isso dar uma dimensão do que eu estou falando em relação de uma coleção em escala global. E você não vai encontrar em nenhum bibliógrafo português notas sobre esses documentos. Então, tem sido, de fato, um desafio. Uma das coisas que apareceu para a gente quando a gente começou a montar a coleção foram os xilogravados jesuítas da China. Xilogravados por jesuítas portugueses. Nós temos aí 2 exemplos. Ao todo, o Charles Box se relaciona a 11 livros dos jesuítas portugueses na China. Ele era um grande colecionador, foram os que ele encontrou. Alguns nós encontramos, a Vitória da Inocência encontramos em Pequim, ele foi comprado por uma revista de Pequim. O segundo também ali, a relação está relacionada diretamente com a questão dos ritos religiosos na China. Ele é um dos últimos. Na coleção nós temos hoje 4 xilogravados. Alguns deles têm na Biblioteca Nacional de Portugal também. Um importantíssimo que nós temos xilogravado é essa viagem do Albuquerque entre Macau e Goa. Ele é o último que nós temos na coleção, ele é de 1718. Nós temos o exemplar xilogravado na China e a edição portuguesa tipográfica,
Então, é o mesmo livro, a mesma história, o mesmo episódio, mas a primeira edição chinesa e a segunda lisboeta. Eu não trouxe muitos livros impressos na Europa, só trouxe esse para mostrar que, às vezes, algumas coisas que eram impressas nas partes ultramarinas eram reproduzidas também no reino. Uma das coisas que nós temos, tem sido difícil o aparecimento, mas aqui ou ali ainda aparece, são livros impressos na região do Índico. Esse é um impresso de 1640 em Goa. A Goa tem um segundo parque tipográfico português no ultramar. Como eu falei, os primeiros livros são as conclusões de 1556. O livro mais conhecido é o do Garcia Dorta, sobre a botânica, né? Também do século XVI. Esse é um discurso feito por ocasião da restauração de Portugal em 1640. Ele foi impresso em Goa e reimpresso também aqui em Lisboa. Mas ele é interessante notar como ele circula também. Esse livro foi encontrado na Austrália, para vocês terem uma noção. Não foi em alfarrabistas daqui da Europa. Esses livros a gente apelida esses livros na coleção carinhosamente de Jungle Books. São os livros da selva. São livros que foram impressos por índios nas missões guaraníticas, onde hoje é a região entre Taipei, Brasil e Paraguai. O núcleo ultramarino tem, acho que todo o jogo, eu acho que é a única instituição que tem um conjunto completo desses livros impressos por índios, especialmente na missão de Santa Maria lá Maior. Uma coisa que se diz é que esses livros foram impressos com caracteres estilográficos. Eu não tenho certeza, eu não examinei eles de perto, né? Tem que usar uma lupa, algo para ver se há o veio da madeira nos caracteres. Eu realmente não sei. Alguns autores falam que foram caracteres estilográficos, outros impressos em tipos de metal, mas só o exame mais profundo para ter certeza disso. Eu ainda não procedi com isso, porque eles, na verdade, foram adquiridos esse ano e chegaram recentemente toda a papelada de exportação, enfim, demorou um pouquinho, mas agora já está no núcleo. Então, esses livros são importantíssimos para a história da tipografia na América do Sul. Olha, então você tem livros que contemplam desde o Extremo Oriente ao extremo da presença portuguesa, né? Dentro ali do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ainda estava em vigor, naquelas confusões que aconteceram nas missões guaraníticas, entre Espanha, Portugal, enfim. Então, mas são livros de gramática, linguística, tupi-guarani. Então, isso está relacionado muito próximo daquilo que Anchieta fazia no século XVI, quando escreve arte da língua geral, ou que o Figueira vai fazer no século XVII. Essa é um dos livros que, de certa forma, compilam o conhecimento da língua tupi-guarani. Bom, deixa eu ver. Ao longo desses anos, né, foram aparecendo coleções, acervos, na verdade, que foram oferecidos e que, de certa forma, ampliaram significativamente a nossa coleção. Uma dessas foi do ano passado, apareceu a coleção de Francisco de Assis Diego José Maria del Rosário Manter e Velarde. É um sujeito que nasceu na Espanha, mas se tornou fazendeiro em São Tomé e Príncipe, no século XIX. Ele nasce em 1853 e vai falecer em 1928. Esse sujeito colecionou tudo sobre São Tomé e Príncipe que havia, inclusive a coleção dos boletins, que não tem nem na Biblioteca Nacional de Lisboa. Não tem outro fundo documental que tenha uma coleção completa dos boletins de São Tomé e Príncipe. Para além dos boletins, nós temos manuscritos, diversos impressos, que somam ao todo 450 itens. E hoje eu arrisco dizer que a principal coleção de São Tomé e Príncipe está no Instituto Flávio Bubac. É um volume de informações impressionante. Para vocês terem uma noção só do boletim oficial está aí. Ali é meu pé, saiu sem querer na foto, mas a gente viu ano passado aí, tem uma coleção completa do volume primeiro, lá de 1840,
57, se não me engano. Então, daqui que isso seja digitalizado e disponibilizado, isso fala sobre tudo, desde a alimentação até questões relativas à escravidão, à migração de pessoas. É o discurso oficial, mas também nós temos ali documentos de outra natureza também, né? Como eu falei, manuscritos, livros de conta, de contabilidade, que não estão aí. Aí só é realmente o boletim. Nem a Biblioteca Nacional de Portugal tem isso. Então, hoje, volto a dizer, a principal coleção sobre São Tomé está no Instituto Flávio Bubac. E é um volume. Só isso já dá uma tese de doutorado. Ou mais de uma tese de doutorado. Uma outra coleção que foi comprada, que é fantástica, já é a coleção do Richard Hammer. Richard Hammer é um livreiro com muita experiência, até porque ele tem mais de 80 anos. Ele é um dos principais livreiros. E aí eu até tenho que agradecer. Quem tem possibilitado essa coleção se expandir são os livreiros. Notadamente, Laurens Houselinks, que é na Holanda, o Richard Hammer, também. O Richard já vendia livros para o avô do Frank, Paulo Gaia, então eles já se conheciam. E os livreiros portugueses, especialmente os que aprenderam com Tarcísio Trindade, que foi quem descobriu o primeiro livro impresso em língua portuguesa, nos anos 60. E hoje o Bernardo Trindade e o Miguel de Carvalho, que é amigo também, aprenderam com o Tarcísio. Eles têm sido muito gentis em oferecer itens para a coleção. São livreiros profissionais, são homens experientes que conhecem o mundo dos livros e, graças a eles, isso está expandindo. Uma das compras que foram feitas também ano passado foi a coleção do Richard Hammer. O que significa essa coleção? Bom, nós temos aí 649 itens, né, que foram incorporados, sendo que 579 itens foram impressos no Rio de Janeiro, boa parte deles ainda no período colonial. Uma das maiores coleções de impressos do Rio de Janeiro, impressos dos primitivos impressos fluminenses. Seguido pela Bahia, com 48 itens impressos ainda no período da capitania, até ali os anos de 1830. Depois Pernambuco, também alguns itens ali, já no final, nos estertores do período colonial. O Maranhão, importante também. Montevidéu chegou a ter tipografia portuguesa em 1822. É algo muito raro de se encontrar. Esse é um impresso... Nós temos eu tenho mais dois na minha coleção, inclusive, também, de impressos portugueses em Montevidéu, impressos em língua portuguesa, inclusive. Ceará tem mas esses são mais tardios. Né? Ouro Preto São João del Rei chegou a ter imprensa em 1821, mas o item que tem aí é um pouco... Esse aqui é do final dos anos 20, que é 28, enfim. Tá? Então, são aquisições de grande valor, e não estou falando valor financeiro, estou falando valor bibliográfico, histórico e cultural, que trazem informações muito preciosas sobre ciência, vida intelectual, sobre um conjunto, economia, política, do que estava acontecendo ali no Império Português, ali já no seu ocaso, nos últimos anos do Império Português, no caso do Brasil. Mas isso se manteria até o século XX, no caso da África e da Ásia. Um outro fundo que foi recentemente adquirido foi o cartório da Casa dos Viscondes de Aseca, que é da família do Salvador Corrêa de Sá. Quem conhece o Salvador Corrêa de Sá sabe a importância dele na história atlântica. O Salvador Corrêa de Sá é o restaurador de Angola, quem expulsou os holandeses de Angola. Aliás, falar em holandeses, a gente tem um subgrupo, digamos assim, dentro da coleção de Brasil holandês, com mais de uma centena de impressos relativos ao Brasil holandês. Ele durou 30 anos, mas foi muito profícuo na produção de textos. Alguns livros são de imenso valor cartográfico e etnológico, mas também político, linguístico. Então, há muitos relatos menores e grandes livros, como o próprio Barleu. Eu botei esses aí porque eles são mais conhecidos até pela Brasiliana. Eu trouxe alguns impressos para ter uma dimensão para além do Brasil e, digamos, da periferia do Império também. Tá, mas está aí uma coleção que só o catálogo dela tem 133 páginas. Então, noção. Que está entre os anos 1574 até 1860. Ora, são documentos ainda por serem compreendidos. A professora Alice Alose tem trabalhado com alguns documentos, com seus orientandos, mas o volume
de informação que nós temos hoje dentro desse núcleo ultramarino, volto a dizer, é algo gigantesco, precisa ser conhecido, notadamente pelos pesquisadores. Do ponto de vista territorial, esse fundo da Casa de Seca tem documentos do Brasil, da Ásia, da África. A própria Edna Salvador de Sá fez 8 viagens entre o Brasil e Portugal no século XVII. Então, para além do Salvador, seus descendentes também têm produzido uma documentação muito valiosa. Então, eu trouxe esses três acervos que foram incorporados recentemente, nos últimos 2 anos, para dar uma dimensão, mas isso, na verdade, foi muito maior. Aqui eu entro na questão dos destaques, alguns destaques da coleção. Nós temos aí a Crônica da Índia, do Fernão Lopes de Castanheira, na sua primeira edição, completa. Na verdade, o primeiro volume foi censurado, então fizeram uma segunda tiragem dele, mas esse exemplar tem a assinatura do próprio Castanheira e pertenceu à coleção do Charles Boxer. Salvo o melhor de acho que 4 volumes. E, em seguida, o Tratado do Frei Cruz, que é o primeiro livro impresso sobre a China na Europa. Esses dois eu abri uma exceção e trouxe livros impressos aqui em Lisboa, no século XVI, mas são destaques da coleção porque realmente o valor deles é imenso do ponto de vista histórico. O primeiro livro sobre a China impresso na Europa, está aí. Tá? Indichina. Esse é um caso à parte. Esse é a obra astronômica do jesuíta Fernando Verbiste. Ela foi entregue ao imperador chinês em Pequim, em 1674. É um livro, eu não examinei ele, o original ainda, não pude ver, mas é uma obra magnífica do ponto de vista científico. São raríssimos os exemplares, eu acho que só tinha um na Bélgica, e o Verbiste não é português, ele é belga, mas ele estava sempre em diálogo com os jesuítas portugueses. É uma obra que não tem registro aqui na Península Ibérica. Tá? Ele é todo ilustrado. É uma obra, realmente, eu vi as imagens já, mas eu adoraria examinar ele in loco. Ainda não foi possível. Nós temos muitos manuscritos aqui. Eu trouxe 3 exemplos de manuscritos que tem na coleção, que foram adquiridos, porque a coleção tem os impressos, os tipográficos, os xilográficos, e manuscritos também nos interessam, eventualmente. O primeiro é o processo de canonização de São Francisco Xavier, apóstolo das Índias. Ele foi feito em Roma em 1620. São conhecidas mais outras 2 cópias, além dessa. É um documento de toda a raridade. O segundo são cartas do Antônio Vieira. Temos 2 códices de cartas do Antônio Vieira. Essa é do século XVIII. A tinta ferrogálica já fez ali o trabalho dela de manchar um pouco a folha de rosto, mas são cartas que até só foram completamente publicadas agora na obra do professor José Eduardo, na obra completa do Antônio Vieira, porque tinham cartas aí que não estavam na coleção do Lúcio de Azevedo. Então, esse é um códice uma cópia do século XVIII, feita com cartas que originalmente tinham sido cifradas. Foi um período que Vieira estava como uma espécie de correspondente na Holanda, né, e tudo tinha que ser muito bem protegido, sigiloso, então as coisas eram feitas de forma que, se fosse interceptada, a não ser compreendida, a não ser com a chave. E alguém fez a cópia do século XVIII e está no... E o terceiro documento, eu não sei o que é. Como eu falei, não temos muitas perguntas na coleção, mas é um documento português. Eu estimo que entre 1700 e 1720 é um tratado de artilharia e navegação. Ainda também estou esperando ele para examinar mais detidamente, para saber, porque está identificar a letra. Mas temos muitos itens na coleção que não sabemos ainda exatamente do que se trata, quem é o autor, está sob anonimato, e que, volta a dizer, merece uma atenção dos pesquisadores. Essa coleção já muda, inclusive, a história do Brasil hoje, do ponto de vista cartográfico. Eu vou chegar lá, nem falar de cartografia, mas eu botei só 2 mapas aí no final para explicar por que eu estou falando isso. Essa é uma coleção do Joaquim José Machado, são 260 documentos que ele foi capitão de engenheiro, depois governador-geral da Índia de Moçambique. Essa é a documentação pessoal dele, que inclui fotografias, inclui diário, inclui uma série de papéis. Temos também cartas jesuíticas que estão ainda inéditas.
feitas na Ásia. Então, assim, a missão mais dolorosa de trazer esse conjunto aqui para colocar para o público é justamente o que é que eu seleciono. E eu tive que cortar na carne, porque realmente o material é tão formidável, o volume de informações é tão precioso, que o nosso tempo é curto, a gente tem que fazer, então vou até aqui, mas às vezes a gente tem que fazer escolhas. Né? Mas só olhando o catálogo da instituição para vocês terem uma dimensão melhor. Esses livros eu adoro eles, são a questão dos professores jesuítas em Macau. Eles são raros, porque um foi impresso em Macau e outro foi impresso em Xangai, e eles dialogam. Esse impresso em Xangai eu não encontrei em nenhuma biblioteca europeia, só encontrei um exemplar na Universidade de Macau. Né? Então, ainda tem isso, né? Eles são raros de circular por aqui. Mas essa questão dos professores jesuíticos foi algo importante na época, se queriam expulsar os jesuítas ou manter. Então, você tem, às vezes, de um lado, essa imprensa está dialogando, né? Macau, Xangai, enfim. Mas também pode chegar na Índia, em Goa. Cada folheto desse, ou esses conjuntos, precisam, de fato, também de estudos mais aprofundados. Eu volto a dizer, quando a gente descobre que o cara que estabeleceu, o sujeito que estabeleceu a imprensa em Macau é um baiano, muda tudo. E é um cara que foi preso, depois devolvido para o Brasil, morreu já em idade avançada, mas a gente tem que entender mecanismos de censura, momentos políticos em que isso foi produzido, porque a censura está omnipresente em todos esses momentos. A censura é algo que estava ali desde da própria origem do livro em Portugal, ou feita pelo desembargo do Paço, né, Real Mesa Censória, no século XVIII, ou as comissões de censura, porque tinha censura no Rio de Janeiro e na Bahia. Teve uma comissão de censura no Rio de Janeiro e uma comissão de censura na Bahia, para além da censura também do Santo Ofício em Goa. Então havia um controle desse circuito de publicações que a gente tem que olhar com muita atenção. Então não era só circular o livro. A própria produção do livro podia passar por censura, e você tem livros que são riscados, ou apreendidos, ou destruídos. Isso ainda torna mais raro o exemplar. Impressos africanos nós temos já uma boa quantidade. Para além de Angola e Moçambique, a imprensa angolana a data é de 1849, a de Moçambique de 1859, um pouco mais, mas os primeiros livros são isso. Angola, 1849, e Moçambique, 1859. Nós temos livros impressos na Cidade da Praia, em Cabo Verde. Esse foi o mais antigo que eu achei, livro, é a Legislação Ultramarina, de 1882. Temos impressos ali de Bolama, na Guiné, 1817, a carta orgânica que foi impressa. Esse também foi um dos mais antigos que eu achei impressos na Guiné, já no século XX. A imprensa da Guiné é ainda mais tardia. E também no interior de Angola, em São Januário de Umpata e outros lugares. Então, a gente tem olhado muito para o interior também dos territórios ultramarinos em busca desses parques pequenininhos que produziam documentos que são de maior interesse. Esse livro de legislação ultramarina é maravilhoso. Eu só encontrei três, na verdade. Um tem na Biblioteca Nacional, tem na Biblioteca dos Açores, se não me engano, e esse. Então, volto a dizer, mesmo os livros do século XIX, impressos no ultramar, eles são mais difíceis de localizar do que livros impressos na Europa do século XVI. Não tenha dúvida disso. Impressos insulares, essa gramática do Funchal é raríssima, impressa em 1835. Um outro é um livro de poesia, isso tem literatura e poesia na coleção também, impressos na Vila do Topo. É o primeiro livro impresso na Vila do Topo. Então, são itens que eu volto a dizer, por que eu seleciono esses? São livros importantes, não são nem os mais antigos. Nós temos os primeiros livros impressos, por exemplo, em Angra do Heroísmo, durante as campanhas liberais. Um prelo que foi instalado lá pela maçonaria, muito toscamente, e que começa a produzir pequenos papéis desse tamanho. Assim, nós temos, mas, enfim, eu acabei selecionando esses dois aí para dar uma dimensão desses impressos insulares. Impressos do Rio de Janeiro. Nós temos ali um impresso de 1808, é um dos primeiros impressos do Rio de Janeiro. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Um ensaio histórico-político, na verdade, e filosófico. Ele registra os episódios políticos desde o final de 1807 até 1808. Ele foi impresso justamente no primeiro ano da tipografia fluminense. Nós temos aí o primeiro livro religioso impresso no Brasil, que dentro da impressão régia, aqui são as regras da Ordem Terceira.
Também, ela tinha sido impresso já em Portugal umas 2 vezes, foi reimpresso no Rio de Janeiro. E o primeiro livro impresso por uma mulher, de autoria feminina, impresso no Brasil, único exemplar. Esse eu encontrei no sul de Portugal, inclusive. Depois incorporamos a coleção, mas ele é, sem dúvida, As Cartas de uma Peruviana, é o primeiro livro de autoria feminina impresso no Brasil em 1812, único exemplar, não existe outro. Aliás, desses 2 últimos aí, não existe outro exemplar. Só existe ele, desconhecido. As Cartas de uma Peruviana, inclusive, passou por censura no século XVIII. Ele chegou a ser registrado na Real Mesa Censória, como outros livros que depois foram impressos no Rio de Janeiro. É que a censura do Brasil era mais frouxa do que a censura de Portugal. Às vezes, livros que eram publicados aqui, ou proibidos aqui, eram publicados no Brasil. Especialmente as novelas. Havia censura aqui e as comissões de lá liberavam exatamente o mesmo texto. Ou até pior. Então, os primeiros livros baianos, os primeiros livros ainda impressos na capitania da Bahia, nós temos ali o primeiro impresso baiano efetivamente, a oração do Inácio José de Macedo. São 4 exemplares conhecidos dela hoje. Tem uma no cofre da Biblioteca Pública da Bahia, tem uma que pertenceu a Rubens Borba de Moraes, que está hoje na USP, na Brasiliana do José Mindlin, tem uma que está na minha coleção particular e essa que está na coleção do Instituto Abubac. É, sem dúvida nenhuma, o primeiro impresso baiano, em 1811. E, em seguida, o primeiro livro de medicina impresso na Bahia, também, quando se criou a Escola Médico-Cirúrgica, a demanda dos alunos de terem livros lá pelos quais pudessem acessar o conhecimento, faz com que essa primeira tipografia particular do Brasil produzisse esse tipo de impresso. Volto a dizer, a tipografia de Serra, às vezes, é entendida como uma tipografia baiana, mas ela é uma tipografia portuguesa no ultramar. A gente não pode perder essa dimensão de que ali havia um projeto ultramarino, e ela foi colocada na Bahia justamente para baratear a mão de obra, para baratear o preço, o custo do livro, que na impressão régia era caro. Um empresário português radicado na Bahia consegue baratear o custo do livro. E hoje na coleção tem mais ou menos ali uns 30 itens dessa tipografia. É uma tipografia que eu tenho trabalhado nos últimos 15 anos. Eu tenho mapeado ela, hoje são 580 impressos registrados, espalhados pelo mundo todo, diga-se de passagem. Algo que a gente tem dado muita atenção é o acervo de linguística. Tá? Temos muitos livros de linguística que remontam ao século XVI, que são exemplares, fora o cartapacio de sílaba, que foi impresso aqui em Lisboa, mas que era usado nos colégios jesuíticas do Brasil, foi feito por um estudante da Paraíba. Tá? Os outros são impressos ou da Ásia, é o caso de Bombaim e Goa, ou Moçambique, a gramática tentense, o dicionário impresso em Huila, no interior de Angola, são todos eles impressos ultramarinos, como volta a dizer, o catapácio de sílabas, mas o acervo linguístico da coleção é muito maior. Outro dia a gente fez uma contagem, já temos dezenas de itens dessa natureza. Tá? Como eu falei, foram escolhas, e às vezes é porque a imagem estava até mais fácil para dar o exemplo, e seria aqui. Mas esses nem de longe são os mais antigos. Uma coisa que eu falei em relação à cartografia, para além das peças tipográficas e estilográficas, e dos manuscritos, nós temos a cartografia também. Essa cartografia manuscrita que muda a história do Brasil hoje. Esse é o mapa que é o que de Salvador, o primeiro, que apareceu apareceu em 2022, a gente fez uma investigação em torno dele para identificar a autoria, feito por um capitão engenheiro holandês chamado Jusk. Esse ficou famoso já. E integra um atlas, na verdade, de 80 lâminas, a maior parte deles, quase todos, sobre fortificações europeias da Guerra dos 30 Anos, mas tem esse de Salvador que é fantástico. Esse eu examinei de perto, passei. Aliás, esse aí eu tenho ele com todo carinho, porque, de fato, é um item que muda a história da minha cidade natal. Então, e o segundo é um desenho feito por um cosmógrafo português, chamado João Teixeira Albernaz II. Quando ele foi adquirido em 2023, nós não sabíamos o que era isso, mas sabíamos da importância do item. É um mapa que era procurado há mais de 150 anos. O Varnhagen, no século XIX, já procurava um documento gráfico sobre a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Isso nunca tinha aparecido, então. Até que em 2023 aparece na França,
adquirimos a peça e nós temos a única imagem da Companhia de Comércio de Portugal cercando o Recife, expulsando os holandeses. É uma imagem impressionante que caiu nas graças da imprensa nos últimos meses, acho que foi julho, e o artigo sobre o mapa, o do Salvador já existe um artigo sobre ela, mas o do Recife deve sair agora em dezembro. A pesquisa foi feita com o professor Bruno Miranda, da UFRPE, especialista em Brasil holandês, e nós chegamos ao nome do Albernaz. Na verdade, isso muda muito da história da arte de Portugal, em relação, não estou falando só mais de livro, muda a história da arte. Mas isso é uma outra história, que não vai caber aqui agora. E nosso tempo já vai encerrando, eu me coloco à disposição, o Instituto também, a Ângela na direção, se coloca à disposição. O Instituto já começou a ser muito procurado, justamente por conta do seu acervo, né? Então, por isso eu deixo também aqui o contato. Você tem um site para buscar o catálogo, que já está disponibilizado, e o contato do próprio Instituto. E eu me despeço, me coloco à disposição de vocês para perguntas e dúvidas também. Obrigado, Cristiana.